O Muro das Lamentações, você já viu essa imagem, talvez pela televisão, toda autoridade política que vai a Israel, eles vão no Monte da Lamentação, tem que botar o quipá, e as pessoas colocam pedidos de oração lá nos muros. O Muro das Lamentações é a única parte que sobrou do templo quando ele foi destruído. Então você sabe, o primeiro templo, considerado o templo de Salomão, ele foi destruído por Nabucodonosor. Esdras, Neemias veio, reconstruíram a cidade e construíram lá um barracão de madeira. Se você lê Ageu, o profeta Ageu diz: vinde, subamos o monte, cortemos madeira e edifiquemos a casa do Senhor. Ele fez um barracão. Quando Herodes assume pelo domínio de Roma o governo de Israel, quem já estudou um pouco de história sabe que Herodes, ele gostava de tudo grande, ele era envolvido com engenharia, arquitetura, e ele reconstrói a cidade de Jerusalém, fica tudo bonito, mas no meio aquele barracão. Ele falou: não está certo isso, vamos construir um templo digno. Claro, ele queria estar bem com os judeus, manter as coisas sob controle. Ele aumentou o platô, né, que o templo é edificado onde seria o Monte Moriá, onde hoje tem aquela cúpula dourada, que é o Domus da Rocha, onde tem uma mesquita muçulmana, e ele dobra o tamanho do platô e edifica um templo. Quando os romanos retomam a cidade, destroem Jerusalém e o templo, no ano 73 depois de Cristo, eles deixam essa parte da fundação de pé, e dizem para os judeus: olha, isso aqui é para vocês lembrarem que Roma venceu, Roma conquistou, Roma venceu. Isso aqui vai ficar como memorial. Os judeus tomam aquilo como promessa de que o templo não seria totalmente destruído. Então, hoje, é o único local que eles têm acesso. Em cima são mesquitas muçulmanas, né? Eu já expliquei isso para você. Por que tem mesquitas muçulmanas lá? Por que o templo foi destruído? O templo tinha que ser destruído, senão estaria havendo sacrifícios até hoje, porque os judeus não reconheceram Jesus como Messias. Então, quando o templo é destruído, o sacrifício cessa. Entende que tem a mão de Deus? E quando Jerusalém é reconquistada, na negociação, eles liberam a esplanada do templo, onde tem lá as mesquitas, estão até hoje. Pois bem, os judeus vão para ali, lá você chega até hoje, tem muitos rabinos, muitos mestres da lei, ensinando crianças, ministrando a lei às pessoas. E desde o tempo de Jesus, o Rabi da Galileia, a escola rabínica, quanto mais exigente, criteriosa, dura, pesada ela fosse, mais em autoconsideração ela era tida. Entende? Era como, por exemplo, um pai que vai matricular seu filho numa escola. Então, se a escola tem um ensino muito puxado, ele fala assim: não, a escola é muito boa, né? O ensino é puxado, tem prova toda semana, os professores são exigentes, não pode faltar, não pode chegar atrasado, é um caderno de exercício, não é assim que os pais falam? Então essa escola é boa. Assim era no tempo de Jesus. Quanto mais exigente era o rabino, mais ele era considerado assim um bom rabino. Então esse conjunto de ensinos de um rabino é chamado de jugo. Quanto mais pesado ele era, melhor era o rabino. Aí levanta-se Jesus de Nazaré, ele olha as multidões e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha a diferença. Enquanto eles diziam: não, o jugo tem que ser pesado, Jesus falou: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso é que muita gente não entende. Eles falam: pastor, mas vocês ficam pregando o evangelho barato. Não, não é um evangelho barato, é o evangelho da graça. É graça de Deus.
Não tem a ver com a sua força, não tem a ver com a sua santidade, não tem a ver com a sua obediência, tem a ver com a obediência dele, com a santidade dele, porque ele obedeceu. A sua obediência é contada por nós, porque ele santificou, nós somos santificados, porque ele cumpriu a lei. Hoje nós somos abençoados. O juízo caiu sobre ele e a bênção caiu sobre nós. Muita gente não entende e fala: pastor, mas quando vocês vão pregar uma palavra, tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque João Batista, a lei e os profetas duraram até João. Cristo veio e inaugurou a graça de Deus. Isso é uma coisa tão simples, mas muita gente não entendeu. A morte de Cristo mudou a aliança. Eu ministrei isso lá no Sinai, a 2.280 metros de altitude. Chegamos lá, já era 4 da manhã. Eu falei: olha, Deus não está mais nesse monte, Deus mudou de endereço, Deus está em Sião agora. Quantas pessoas estão presas a um fardo de uma religião? Quantas pessoas estão tão aprisionadas na religião? Jesus não veio para inaugurar uma religião, irmãos, dar um conjunto de regras e normas. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Jesus veio para refrigerar a nossa alma, para desestressar a nossa alma. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, para nos dar paz, a paz que excede todo entendimento. Jesus veio para inaugurar uma nova era, a era da graça de Deus. Como eu gostaria de ter essa revelação quando eu me converti, porque eu não levaria tanto peso, tantos anos, nem colocaria fardo sobre as pessoas, como eu já coloquei. Muitas pessoas ainda têm prazer numa mensagem acusatória. Ei, você não tem que ajudar o diabo nisso. O diabo faz o seu trabalho muito bem. Ele é acusador. Ele não precisa da sua ajuda para isso. Jesus disse: o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ninguém que serve a Deus vai viver debaixo de estresse, amém? Ninguém que entende o evangelho da graça vai viver debaixo de estresse. Você sabe, a graça de Deus de fato nos renova, irmãos. Estava sol lá, estava muito quente. Teve um dia que eu peguei no deserto do Saara, a sensação térmica de 55 graus. Muito quente, você desidrata sem perceber. Você pode ver que a pele está um pouco queimada, né? Ou bastante. Eu sei que estava frio aqui, mas lá estava quente, quente. Mas, sabe, eu sinto um renovo de Deus no meu coração. Eu me sinto renovado pelo Senhor. A Bíblia diz que a graça de Deus renova. Sara foi renovada. Sara tinha a bênção de Abraão, amém? Com 65 anos de idade. A Bíblia diz que Abimeleque quis casar com ela. Abimeleque olhou para Sara e perguntou para Abraão: o que ela é tua? Ele falou: é minha irmã. Porque ele tinha medo do rei matá-lo, porque ela estava tão bonita com 65 anos. Abimeleque não era um homem espiritual, era natural. Ele não estava vendo a espiritualidade dela, ele estava vendo o corpo dela. 65 anos. Esse rei, ele tinha um harém, muitas jovens, mas ele desejou Sara com 65. Olha como ela estava renovada pelo Senhor. Aos 90 anos, Abraão desceu ao Egito. 90 anos, Faraó olhou para Sara e desejou casar com ela. Ele tomou ela para o harém dele. E Deus falou: não toca nela, senão você vai morrer. Que o marido dela é um profeta. E Abraão tinha mentido. Abraão falou: ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Ele tomou para si. 90 anos Deus a renovou. Sabe o que envelhece a pessoa? O pecado. O pecado envelhece. O pecado envelhece. Se o homem nunca pecasse, ele nunca envelheceria. Ele nunca sentiria cansaço. Ele nunca prostraria os ombros. Tem
muita gente estressada, cansada. Isso é o pecado, o mundo acaba com a gente. Tanto que quando uma pessoa peca muito, você olha para o rosto dela, ela envelhece 5 anos em um, ela fica muito abatida, ela está envelhecendo. Deus renova, a graça de Deus renova, e o Senhor vai te renovar hoje. Diga para quem está do seu lado: hoje, algo especial da parte de Deus vai acontecer na sua vida. Amém, glória a Deus, porque você é abençoado. E eu ficava olhando aqueles rabinos lá, blá, 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 falando as coisas dele lá. Quanto mais duro ele é, mais pessoas querem seguir. Eu sei que tem muitos crentes que querem seguir um pastor assim, um pregador assim. Eles falam: pastor, ele é um homem de Deus, ele fala mesmo, ele dá cajadada. E quando ele bate, a pessoa fala: bate mesmo, papai. É o crente sadomasoquista, ele gosta de apanhar. Não, nosso Deus não é assim. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Lembra disso, o fardo do Senhor é leve. Se alguém quer colocar peso sobre você, não aceite. Não aceite. Eu encontro pessoas que querem colocar peso sobre mim, mas eu não aceito. Elas falam, eu falo amém, glória a Deus e tal. Quando elas vão embora, eu rechaço tudo. Entende o que eu estou falando? Porque senão como é que eu conseguiria ficar tanto tempo no ministério? Você não quer ter um pastor estressado? Você quer um pastor estressado? Você quer um pastor em paz, né? Eu estou em paz com o Senhor. Quantos estão em paz com o Senhor? Amém, glória a Deus. Eu quero ver você em paz, irmão, trabalhando em paz, servindo a Deus em paz, andando em paz. Amém, glória a Deus, aleluia. Você já é abençoado. Diga: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Abraão era abençoado. Quais são as bênçãos de Abraão? Você tem as bênçãos de Abraão. Gênesis 13, verso 2 diz: Abraão era abençoado. Gênesis 13, coloca para mim 13, 2. Se não me engano, 13, 1 ou 13, 2. Eu acho que 13, 2. Abraão 13, 2, verso 2. Gênesis 13. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Por que Deus mandou escrever isso? Porque ele já conhecia os religiosos. Se ele dissesse assim: Abraão era muito rico, e eu falasse aqui: olha, Abraão é rico, Deus quer te abençoar, ele falaria: está vendo, o pastor só fala de prosperidade. Não era rico, ele era rico espiritualmente. Possuía gado, diga gado, prata e ouro. Quantos são filhos de Abraão? Você sabe, Jerusalém é uma capital diferente de todas as capitais de cidades que você possa conhecer, porque é uma capital religiosa. Tem 3 religiões, se nós dissermos, só força de expressão. O cristianismo não é uma religião, mas se nós considerarmos que o cristianismo é uma religião, tem 3 religiões que reivindicam a paternidade de Abraão: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O judeu diz: nós somos filhos legítimos de Abraão. Abraão é o nosso pai, e falam com verdade, porque através de Isaac e Jacó, 12 filhos, 12 tribos, a nação surgiu. Mas os muçulmanos dizem a mesma coisa, dizem: nós somos filhos de Abraão. Abraão gerou Ismael. Ismael habitou o deserto e deu origem ao nosso povo, a raça árabe. Hoje os muçulmanos, nós somos filhos de Abraão. Mas Paulo escreve e diz assim: Ney, não são filhos de Abraão aqueles que são segundo a carne, são filhos de Abraão os que são segundo o Espírito. Então, se eu creio na palavra de Deus, eu falo: nem judeu, nem árabe, eu sou filho de Abraão. Eles falam os que nasceram de novo. Então eu tenho a bênção de Abraão sobre mim, você tem a bênção de Abraão sobre você. Você já é abençoado, amém? Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E Abraão foi abençoado
ele era próspero, tinha saúde. Saúde também é bênção de Abraão. Com 99 anos ele gera um filho. Uau! Estava firme o cara. 99 anos, em qualquer época, 99 anos. Abraão viveu 175 anos. Você está na flor da idade ainda. Você está na flor da idade. 99 anos. Saúde, prosperidade, bênção de Abraão. Shalom, paz, bênção de Abraão. Família, bênção de Abraão. Tudo isso é bênção que Deus liberou sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado assim. Diga: meu irmão, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. Eu já estou pregando outra coisa. É que é todo tipo de bênção, toda sorte de bênção. Ele fala toda categoria, todo tipo de bênção. Amém? Quantas pessoas que vieram aqui hoje a convite de algum irmão, de algum amigo que te chamou para vir para o culto hoje? Levanta assim a mão. Quantos? Levanta a mão, deixa eu ver. Aleluia. Amém, amém. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Depois eu prego mais para os irmãos. Hoje eu vou falar para eles aqui que eu já tinha. O último domingo do mês, nós vamos fazer todo mês o culto da esperança. Uma palavra evangelística para dar oportunidade a você de convidar um amigo, um familiar, um vizinho, alguém que você ama, você crê, precisa receber a palavra de Deus, e você convidar para esse culto. Todo culto Deus obviamente vai falar ao coração de todas as pessoas, mas o último domingo vai ser sempre um culto evangelístico. Amém? Sempre um culto para Deus ministrar ao nosso coração. Aleluia. E hoje eu quero falar sobre sinais de alguém que recebeu vida. Sinais de alguém que recebeu vida. Efésios capítulo 2, de 1 a 5 diz: Ele vos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ouça, a Bíblia diz que há um espírito que atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são aqueles que ainda não são filhos de Deus, e há um espírito que atua sobre eles. Nós vimos esse espírito operando essa semana, levando milhões de pessoas a torcerem pelo sacrifício de uma criança. Porque uma jovem adolescente foi estuprada, falaram eles, né? Mas a gente que conhece o que é mídia e que já tem alguns anos de carreira, a gente sabe que a mídia é um instrumento de manipulação, de opinião social muito grande. Então, toda vez que sai uma notícia, eu faço questão de pesquisar e ver outras fontes. E no meu celular, eu sempre leio pelo menos duas visões distintas. Eu gosto de ler as duas e considerar. E aí, quando você vai ler, você descobre. Quando eu li a reportagem, imaginei: puxa, que homem foi esse que de maneira tão violenta, animalesca, pegou uma criança de 11 anos e a estrupou. E depois eu vou ver o caso, e ela teve a relação com outro garoto de 13 anos. Uma relação que já acontecia, mas com 7 meses, o mesmo risco que ela correu para fazer um aborto seria um parto. E eu tenho certeza que teria milhares de famílias que poderiam adotar. Mas alguém vai me jogar pedra e falar: que isso? Ela tem o direito, porque a Bíblia diz: o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo, o príncipe da potestade do ar, aquele que governa as regiões invisíveis acima da nossa cabeça, que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está atuando, ele não está inerte, ele está atuando nos filhos da desobediência.
entre os quais também todos nós aqui, outrora andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, diz a palavra de Deus. Olha a virada no verso 4, mas, quando a Bíblia fala mas, ela vai dar o contraponto, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Alguém diga amém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nós estávamos cegados, o príncipe deste mundo estava governando a nossa mente, atuando nos filhos da desobediência, nós éramos um desses. Mas Deus em Cristo Jesus nos tirou dos nossos delitos, nos deu vida. Ele te deu vida. Pela graça sois salvos, não pelas obras, não pelo seu esforço, não pelo seu bom comportamento, não pela sua performance religiosa, não pelas suas longas orações, nada disso. Ele diz: pela graça sois salvos. Pela graça. A mesma graça que me alcançou, te alcançou, e que vai alcançar pessoas nessa noite aqui, e você que está nos assistindo online, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra. A tua palavra é a semente, o nosso coração é a terra. Insemina essa semente santa, faz ela gerar, germinar, produzir frutos, a 100 por 1, frutos de fé, frutos de transformação, em o nome de Jesus. Alguém diga amém. Diga para quem está do seu lado assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus tem uma palavra para a sua vida. Todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, na nossa infância, já brincamos aquela brincadeira morto-vivo. Quem já brincou? Morto, aí senta. Vivo, levanta. Vivo, morto. E normalmente a pessoa que está coordenando a brincadeira, ela vai eliminando. Ela diz quem está morto e ela diz quem está vivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que todos nós, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, nós estávamos mortos. Ficamos mortos até o momento em que Ele nos deu vida. Nem eu fui buscar a vida, porque o morto não busca. Ele nos deu vida, amém? Todavia muitas pessoas, elas pensam que estão vivas, mas elas estão mortas. Pastor, como que eu vou saber? Eu não posso fazer isso numa brincadeira morto e vivo e dizer: você está morto, você está vivo. Mas a Bíblia mostra que existem alguns sinais que vão revelar se a morte ou se a vida está dentro de nós. Durante o ministério de Jesus, ele fez muitos milagres, curou enfermos, limpou leprosos, fez paralíticos andar, curou cegos, mudos falarem. Mas alguns milagres que Jesus fez foi o milagre de ressurreição. Eu creio que ele fez muitos, porque João diz assim: se todos os milagres que ele fez fossem escritos, se o mar virasse tinta e os céus todos papel, ainda não seriam capazes de registrar todos os milagres. Ele fez muita coisa que nós não sabemos. Ele curava toda hora, onde ele tocava curava, onde ele andava curava. Muitos milagres, muitos milagres. Mas os evangelhos relatam algumas ressurreições que Jesus fez, e cada ressurreição que ele operou nos ensina uma evidência da vida de Deus. Vamos ver quais são os principais sinais de alguém que estava morto e recebeu vida. Primeiro sinal, diga assim: quem recebeu vida de Deus.
Vamos, diga, quem recebeu vida de Deus sente desejo de falar. Todo crente que recebeu vida, ele é um crente falante. Onde tem crente, tem alguém conversando. Onde tem dois crentes, tem uma boa conversa. Onde tem muitos crentes, tem muitas conversas. Lucas capítulo 7, 11 diz assim: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Qual era o nome da cidade? Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do único filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela novamente. Olha o Senhor se compadecendo, e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, a ti te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e... o que aconteceu com ele? Passou a falar. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Então essa é a primeira ressurreição que Jesus operou. Ele está entrando numa cidade, nunca confunda, o nome da cidade é Naim, porque a gente ouve músicas, canções que dizem a viúva de Naim. Muita gente pensa que Naim era o esposo da mulher, a viúva do seu Naim. Não, a viúva da cidade de Naim. E os cemitérios ficavam do lado de fora. Jesus está entrando na cidade com os discípulos e uma grande multidão, e a mulher está saindo da cidade com uma grande multidão e o seu filho único que acabara de morrer, e ela já perderam o marido, era uma viúva, tá no caixão. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher, se compadece dela e diz: não chores. Jesus sempre dá uma palavra de esperança, sempre uma palavra de ânimo, sempre uma palavra de encorajamento e sempre uma palavra de fé. Irmãos, nós temos que aprender com Jesus. Nós não somos corvos, nós não somos urubus, nós não ficamos em torno da morte falando da morte, em torno do problema falando do problema. Quando nós encontramos uma situação de dificuldade, nós temos que ser alguém que libera uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. Não chores. Jesus está dando esperança ao coração dessa mulher. Agora ele olha para o jovem no caixão e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Essa palavra é uma palavra própria para o jovem. O jovem, você tem sempre que falar para ele: levanta-te. Ele sempre quer deitar um pouco mais, sempre quer dormir um pouco mais, e você tem sempre que falar para ele: jovem, levanta-te. Essa é uma profunda revelação da palavra de Deus. O jovem estava como que dormindo. Jovem, levanta-te. A Bíblia diz: sentou-se, porque o jovem nunca levanta de vez. Primeiro ele senta, depois ele levanta. A Bíblia é perfeita. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. A primeira coisa que o jovem fez depois que recebeu vida foi o quê? Falar. Pastor, como é que eu sei se uma pessoa de fato recebeu vida, se eu tenho a vida de Deus em mim? É simples. Você sente vontade de falar da vida, você abre a sua boca com facilidade para compartilhar de Deus, porque isso é uma regra. Quem foi alvo do amor e da graça do Senhor, abre a sua boca e sai amor e sai graça. Quem foi alvo da vida, sai vida quando ele fala. Você não consegue ficar calado, irmãos. A Bíblia vai nos mostrar todas as pessoas que foram curadas por Jesus, todas as pessoas que foram alvo de um milagre de Jesus, elas não conseguiram guardar segredo. É muito difícil uma pessoa guardar segredo, muito difícil mesmo. Quem é bom aqui em guardar segredo? Não levante a mão, não quero que ninguém peque. Mas uma universidade britânica fez uma pesquisa com mulheres britânicas, e ela descobriu que uma mulher consegue guardar segredo por no máximo 37 minutos. Não mais do que isso, 37. E se ela disser assim: olha, minha boca é um túmulo, ela vai contar em 35. Ela vai contar mais rápido.
que ela vai contar para uma outra, que vai pedir segredo para outra. Eles fizeram isso, eles contaram um segredo para várias mulheres e ficaram esperando quanto tempo ela levaria até compartilhar, e o final da pesquisa deu 37 minutos. 37 minutos, elas são fera. Por isso que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi uma mulher. Sabia disso? Por que não foi um homem? Porque Jesus queria que a notícia se espalhasse rapidamente. Se fosse um homem até hoje nós não saberíamos, porque o homem chega de um evento e fala: como é que foi? Ele foi bom, só isso. A mulher falou. E a Bíblia vai mostrar isso. Todo mundo que foi curado, que foi alcançado por um milagre, uma graça divina, falou. Por exemplo, Jesus curou um leproso. Não é a cura dos 10 leprosos, é um leproso. Um leproso chegou para Jesus e falou: mestre, Senhor, se tu podes, eu sei que tu podes, mas se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus falou: não, eu quero. Jesus sempre quer. Jesus nunca diz não, porque as pessoas não duvidam do poder do Senhor, as pessoas duvidam da vontade. Todo mundo diz: não, Deus pode fazer, mas eu não sei se Deus quer fazer. Ele falou: eu quero. Ele sempre quer. Ele sempre quer curar, Ele sempre quer abençoar, Ele sempre quer prosperar, Ele sempre quer restaurar, sempre quer. Ele diz: eu quero. E Ele tocou naquele leproso, e aquele leproso foi curado. Marcos 1 verso 40 diz assim: disse-lhe, olha, Ele curou o leproso e disse: não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Então Jesus falou para ele: olha, Jesus teve 3 anos de ministério. O primeiro, o ano da apresentação, ninguém conhecia muito bem ele estava se apresentando ainda nas cidades. O segundo ano foi o ano da popularidade de Jesus, e o terceiro ano da perseguição. Jesus sabia que no primeiro momento ele não poderia falar que era o Messias, porque senão eles matariam ele antes do tempo. Ele tinha que cumprir o ministério. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio, e tinha que durar 3 anos e meio, porque o tempo total é 7, 3 anos e meio se cumprirá. Você sabe em Apocalipse que o evangelho será pregado durante a grande tribulação. 3 anos e meio se completa o ministério de Jesus. Você sabe disso? Amém? Então não era uma hora de Jesus se tornar conhecido. Ele fala: olha, não fale para ninguém. O que fez aquele ex-leproso? Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Não era o momento. Veja que não só as mulheres, os homens também não conseguem guardar segredo. Jesus falou: não conte nada. Ele falou, ele contou tudo. Falou: não, ele impôs a mão, ele falou: eu quero e tal. E quem é? Olha, ele está lá. E Jesus não podia mais entrar na cidade. Outro caso, a cura de um surdo gago. Agora, o surdo gago, eu também acho covardia. Você curar um gago e falar: não fale nada para ninguém, porque ele não ouvia. Fala a verdade. E aí todo mundo já estava acostumado de ouvi-lo falar assim. De repente ele está falando desimpedidamente, e alguém fala assim: o que aconteceu? Não conta. Você imagina? Porque as pessoas acham que às vezes, não, deixa para lá. Jesus curou o surdo e gago e falou assim: e ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas quanto mais nos proibia, tanto mais o quê? Divulgava. Quer dizer, o ex-gaguinho agora estava divulgando o que Jesus havia feito. Isso estava causando problemas para ele entrar nas cidades, entende? Agora você vai ver realmente o que é uma pessoa boa de espalhar coisa. É a mulher samaritana. Aí é mulher, que não sou eu que estou falando, é a Bíblia. João 4:28 diz que Jesus encontrou com aquela mulher.
Ele teve um diálogo com aquela mulher. E a mulher falou assim: olha, estão falando que o Messias está para vir. Ele falou: mulher, foi a única pessoa para quem Jesus falou: sou eu. Jesus não falou para as outras pessoas que ele era o Messias, mas para a mulher ele falou: sou eu que falo contigo. Você sabe o que fez a mulher? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Ela falou para a cidade toda. Uma mulher. E disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A cidade inteira saiu, foi ter com Jesus, por causa do testemunho de uma mulher. As mulheres precisam testemunhar, irmãos, porque nós vamos multiplicar esse culto. Se uma só pode encher isso aqui. O outro caso que nós encontramos aqui é o paralítico de Betesda. Nós fomos lá no tanque de Betesda. João 5:13, verso 15 diz assim: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Veja, Jesus curou o homem e disse: olha, não fala nada para ninguém. O homem entrou no templo e todo mundo que viu o homem paralítico via ele andando, falou: você está andando. Jesus falou: shh, fala nada. O homem falou: foi Jesus, deu o nome dele, foi Jesus. Jesus apareceu no meio da festa. Ele falou: foi ele que me curou. E os fariseus pegaram em pedra para apedrejar Jesus, porque ele tinha curado no sábado. Quer dizer, ele colocou a vida de Jesus em risco, porque não conseguiu guardar. E eu estou te dando todos esses exemplos para dizer o quê? Quem recebeu vida não consegue ficar calado, irmão. Quem recebeu vida não consegue ficar de boca fechada. Por isso, quando uma pessoa vai ao encontro com Deus, uma pessoa é impactada com o poder, com a graça, com a vida de Deus, ela quer que os parentes se convertam, ela quer que os amigos de trabalho se convertam, ela fala para todo mundo o tempo todo. As pessoas não entendem, elas falam: ah, você é crente, você é tão chato, você quer levar todo mundo para a igreja. Por quê? Porque você tem a vida de Deus, e a vida de Deus nos impulsiona a falar. Você abre a boca, você quer falar daquilo que está cheio o seu coração. Quem me conhece mais de perto sabe, eu não sou uma pessoa de conversa assim, entabular uma conversa atrás da outra. Não sou, eu só tenho assunto com as coisas da igreja ou da palavra. É verdade. Se você quiser conversar comigo sobre qualquer outra coisa, a conversa demora pouco tempo. Mas se você quiser conversar da palavra, das coisas da vida da igreja, a gente entra à noite, entendeu? Eu só tenho conversa nessa direção. E não sei porque assim, eu falo muito quando eu estou pregando, mas eu não, no meu dia a dia eu não sou aquela pessoa. O André trabalha comigo aqui todo dia, né, André? Sou de ficar. Um dia minha esposa entrou no gabinete, ela falou assim: parece que não tem ninguém, tinha 6 homens reunidos. Eu falei: mas cada um está fazendo uma coisa. Está todo mundo sentado em volta da mesa, cada um com seu computador fazendo uma coisa. Falou: mas que houve aqui? Parece um mosteiro. Falei: mas está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo alguma coisa. Entende? A Bíblia diz assim: o coração fala, a boca fala do que o coração está. Se seu coração está cheio de Deus, abre a sua boca, vai sair o que? Deus. Seu coração está cheio de vida, quando você abre a boca sai o que? Vida. Seu coração está cheio de amor, quando você abre a sua boca sai o que? Sai amor. E o filho da viúva de Naim, quando recebe vida através da ressurreição, a primeira atitude dele foi falar, porque quem está cheio de Deus, fala de Deus. Não tem essa de crente calado, irmão. Onde tem crente, tem boa conversa. Isso é tão tremendo. Um dia tentaram impedir os apóstolos de falarem, lá em Atos 4:13, a Bíblia diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens indultos, iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha, pelo que eles falaram, ele esteve com Jesus. Quando você abre a boca, as pessoas sabem se você esteve com Jesus ou não. Tem pessoas que quando elas
se aproximam de você, 5 minutos conversando com uma pessoa, você consegue saber o espírito dela, porque tem gente que acrescenta a sua vida, e tem gente que suga e destrói aquilo que está dentro de você. Quando alguém cheio de Deus para perto de você, ele acrescenta. Eles viram, esses homens são iletrados, são incultos, a concordância verbal não é boa, a gramática não é excelente, mas eles estiveram com Jesus, porque quando Jesus falava, eles diziam assim: ele não fala como os fariseus, mas fala como quem tendo autoridade. Tinha vida. Vida é uma coisa difícil de definir, mas é fácil de perceber. Você sabe quando a vida está fluindo. Não tem nada a ver com performance. Pode você fazer o teatro que for, se não tiver vida, é morte. Mas quando tem vida, vida toca a vida. Entende o que eu estou falando? Mente fala a mente, coração fala ao coração. Vendo com ele o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandaram-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas, olha o mais aqui, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Visto e ouvido. Visto e ouvido. Quando você tem uma experiência com Deus, você quer falar daquela experiência. Se você andou com Jesus, se você tem algo de Deus, abre a sua boca, você quer falar. Isso é o natural. E quanto mais cheio do Espírito é um crente, mais falante ele se torna das coisas espirituais. Por isso que quando o Espírito foi derramado, os dons vieram em forma de línguas, entendeu? Que é para você falar mesmo. Amém? Crente calado é crente oprimido. Fala amém. Glória a Deus. Aleluia. Crente calado é crente oprimido. O crente cheio do Espírito, ele fala, abre a boca, fala das coisas de Deus. Amém? Quem recebeu vida de Deus, mesmo ameaçado, ele não deixa de falar, porque ele está falando daquilo que está dentro dele. E essa é a evidência de que você recebeu a vida de Deus. Você recebeu vida de Deus. Não pare de falar, não cesse de falar. Abra sua boca e fale, não palavras de condenação, palavras de graça, palavras de amor, palavras de vida. Mesma palavra que você tem recebido em cada culto, em cada célula, em cada reunião. Nós pregamos todo domingo a mesma coisa, só usando textos diferentes, ilustrações diferentes, mas é a mesma coisa. Você não pode ficar um ano aqui e você não ter o que falar. Você tem que ter o que falar. Amém? Então, a primeira evidência, alguém que recebeu vida, ele fala. Segunda evidência, qual que é? Primeiro ele fala, depois ele sente fome, ele quer comer. Quem está vivo quer comer, amém? Então não são duas coisas que combinam com crente: comer e falar. Crente mesmo, crente de verdade, duas coisas que ele gosta: de conversar e de comer. Entendeu? Eu falo para você, a maior dificuldade para nós aqui não é comer, é fazer dieta. Dieta é difícil para nós, porque onde a gente vai tem comida, sim ou não? Olha aqui, essa é a segunda ressurreição que Jesus operou, a ressurreição da filha de Jairo. Mateus, Marcos, Lucas, são 3 evangelhos que relatam isso. E Lucas 8:49 diz assim: falava ele ainda,
quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Para o jovem ele falou: jovem, levanta, né? Agora para a menina também, a menina tem que falar: levanta-te também, senão não levanta. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe desse o quê? De comer. O primeiro que ele ressuscitou, qual foi o primeiro sinal dele? Falar. O segundo foi o quê? Comer. Porque quem está vivo quer comer. Entende? Aqui nós encontramos o segundo sinal, é fome. Fome de quê? Fome da palavra, fome de Deus, fome da glória, fome da comunhão, fome da presença. Quem está vivo sente fome, sente necessidade. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no monte da tentação, o diabo falou: transforma pedras em pães. Ele falou: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem também é sustentado de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ele dizendo o seguinte: olha, existe um alimento espiritual, que nos alimenta, assim como o alimento físico alimenta o corpo, o alimento espiritual nos alimenta. E Jesus era alimentado assim, tanto que quando ele encontra com a mulher samaritana, a Bíblia diz que ele estava com fome, e ele falou para os discípulos: vão comprar pão. E ele ficou sozinho com a mulher samaritana. Eu entendo que Jesus mandou eles comprarem pão, porque eles iriam atrapalhar o evangelismo de Jesus com a mulher samaritana. Às vezes você tem que falar para algumas pessoas: vai comprar pão, vai comprar pão, vai lá. E enquanto elas estão lá, você resolve as coisas, porque são pessoas que vão interferir naquilo que Deus vai fazer, entende? E quando você percebe que alguém vai interferir, dá um dinheirinho para ela, fala: vai comprar um pão ali, vai. Jesus falou. Quando eles voltaram cheios de pães. Falaram: mestre, aqui. Ele falou: não, uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade do meu pai. E eles falaram assim: alguém trouxe para ele comida antes de nós. Jesus já estava saciado. O homem não vive só do pão natural, o homem vive da palavra de Deus. O homem vive do alimento espiritual, irmãos. A comida mais cheirosa não afetará em nada uma pessoa que não tem vida, que está morta. Então, você não esquece de comer o alimento físico, você precisa do alimento espiritual. Quando o pastor insiste aqui, ele fala: você precisa vir para o culto, congregar, você tem que ir à célula, você tem que estar em discipulado. Por que o pastor insiste tanto? Porque se você ficar muito tempo sem comer o alimento físico, seu corpo vai enfraquecendo, você entra em inanição, você pode morrer. Espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente é a mesma coisa. Você vai perdendo forças, você vai perdendo nutrientes. Daqui a pouco você está fraco espiritualmente. Então a palavra de Deus vai nos revigorando. Você recebe domingo. César Castellanos escreveu no livro dele que uma pessoa consegue manter aquele alimento vivo dentro dela, o alimento espiritual, por 3 dias. Ele disse: olha, se você vai no culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, você precisa estar na célula para receber um novo alimento. Entendeu? E você, mais 3 dias, você precisa congregar, precisa encontrar um irmão, já está num discipulado. É assim que você é sustentado pela palavra de Deus. Então, se você tem essa fome, você sente falta das coisas espirituais, irmão? Porque se você não sente falta, é porque falta vida. Porque quem tem vida não diz assim: eu estou bem, eu não estou indo, mas eu estou bem, pastor. Olha, eu não tenho lido a Bíblia não, mas eu estou bem morto. Eu não estou indo ao culto não, mas eu estou muito bem mal, entendeu? Porque não pode. Você tem que ter essa fome das coisas espirituais.
É estranho que uma pessoa diga ter vida de Deus e não sinta fome pelas coisas espirituais. Então, nós temos uma ênfase muito grande na palavra na nossa igreja. Eu não estou brincando com você, nem falo isso aqui para comparar. Não, absolutamente, eu estou falando isso aqui em realidade. Qualquer criança que foi doutrinada na igreja, o pai traz todo domingo. E isso é importante, porque a criança não pode vir sozinha. Ela depende do pai. Se o pai não traz, a criança não recebe. O pai está fraco e a criança está sem se alimentar. Isso é muito ruim. Mas se essa criança receber alimento aqui desde a infância até os 12 anos, ela tem uma boa base bíblica. Ela nunca vai perder aquela base. Sabia disso? Como você também que está aqui, você não perde essa base. E nós damos ênfase. Nós não temos culto aqui de palavra de 10 minutos, 15 minutos. Alguns falam, não pastor, que agora é um novo tempo, não dá mais para pregar 1 hora. Minha pregação é 1 hora, irmão. Vou te falar, não, é isso aí. E os irmãos que já acostumaram, quando eles vão a algum lugar que é 5 minutos, ele fala, nossa pastor, faltou, entendeu? Que a gente gosta de comer, amém, querido? Gosta de comer bem, a gente acostuma também a comer bem, ter bem alimento na mesa, né? Alimento com fartura. Então nós estamos comendo a palavra de Deus. Um dia um camarada estava fazendo um programa de rádio, ele falando sobre a importância de congregar. Uma ouvinte ligou para a rádio e falou assim, olha, tudo que esse pastor está falando aí é bobagem, porque você não lembra as palavras que você ouviu há 5, 10, 15 anos atrás. Pergunta para um crente, o que o pastor pregou no passado, ele não lembra. E ele deu uma resposta, o camarada da rádio deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, olha, eu também não lembro todas as comidas, todos os pratos que minha mãe fez para mim, mas eu hoje sou resultado de todas as comidas que eu comi. Entendeu? Você é resultado de todas as comidas que você vem comendo. Ouça o que eu vou falar para você aqui, muito importante. Lugar de comida boa é na sua casa. Sabia disso? Quando você come na rua, você tem que escolher muito, porque pode passar mal. E esse é o problema de muitas pessoas, porque elas estão sempre passando mal. Ah, porque eu ouvi isso, porque eu não sei o que. A única pessoa que não vai te envenenar é a sua mãe e seu pai. Eles vão colocar comida boa na sua mesa, não vai colocar comida estragada, entendeu? Mas outros colocam. E eu sei quando alguém está comendo comida estragada. Quando ele abre a boca, eu digo, comeu comida estragada. Está indo na feirinha, está comendo. O pastel de feira é até bom, com caldo de cana, de vez em quando, né? Mas aí às vezes ele acha que está comendo carne de vaca, é carne de cachorro. Gente, tinha uma pastelaria em Copacabana, né? Você sabe da história, né? A vigilância sanitária abriu o freezer, era um monte de cachorro congelado, entendeu? Mas carne de cachorro é boa também, na China eles comem. 1 de Pedro 2:22 diz, quando a pessoa nasce de novo, ela precisa desejar como criança o leite espiritual. Desejai ardentemente, diga ardentemente. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Você já viu uma criança recém-nascida com fome? Ela fica calada, queridos. Não importa se a reunião é solene, se tem visita em casa, se ela está no ônibus, se ela está numa agência bancária. Quando ela tem fome, ela vai desejar ardentemente. E o que é desejar ardentemente? Ela põe a boca no trombone, ela chora, ela grita, ela esquela, ela fica vermelha, ela põe a língua para fora. E todo mundo vê a criança e diz assim, dá de comer para essa criança, a criança está com fome. Ele diz, desejai ardentemente o alimento espiritual, para que você possa crescer na salvação. Se você não desejar o alimento espiritual, você não vai crescer, você vai ficar, vai envelhecer sem crescer. Não, ele diz, você tem que crescer naquilo que você tem recebido de Deus, irmãos. A Bíblia diz que é assim que devemos desejar,
Quem tem a vida de Deus tem fome, fome das coisas de Deus, amém? E quando você se alimenta das coisas de Deus, você não tem apetite pelas coisas do mundo. Quando você está alimentado, bem alimentado, você não tem apetite pelas coisas do mundo. Se você ainda fica apetecido pelas coisas do mundo, é porque você não está recebendo o alimento espiritual. Entendeu? Porque substitui. Existe uma diferença, olha, as coisas naturais são diferentes das coisas espirituais. O alimento natural, quando você come, passa fome, e você não quer ver comida por perto. O alimento espiritual é diferente. Quando você começa a comer, ele abre o seu apetite. Entendeu? Quanto mais você come. Por isso alguém diz assim: pastor, eu não fui no culto, que eu não estava com vontade. E eu acho que tem que ser assim, com muita vontade, senão Deus não aceita. Eu acho engraçado isso que as pessoas falam, que elas tratam diferente as coisas, né? Se a mãe falar para o filho assim: filho, vai tomar banho. Eu falo: eu não quero. Não, mas vai tomar, eu só vou porque você está mandando. A mãe aceita o banho dele? Aceita? Deus também aceita. Entendeu o que eu estou falando? Ela fala: não, não vou, tem que ser de todo o coração. Não, melhor que seja de todo o coração mesmo. Mas às vezes você tem que fazer, não está com vontade, você vem, que seu apetite vai abrir. Entende? Sabe qual é a cura para quem não está conseguindo ler a Bíblia? Começar a ler. Entendeu? Você começa a ler, começa a ver vontade. Sabe qual é a cura para quem não está conseguindo orar? Começar a orar. Quando você começa a orar, começa a dar vontade de orar. A cura para quem não está conseguindo congregar é começar a congregar. Porque a pessoa fala assim: pastor, eu vou ficar em casa um tempo para Deus falar comigo. Meu amigo, se Ele não falar aqui, lá vendo o Faustão, vendo o Big Brother, não vai, entendeu? Aqui é melhor, acredite em mim, aqui é melhor. Então, com vontade ou sem vontade, começa. Quantas vezes minha mãe chegava em casa, à noite, chegava todo mundo, ela falava assim: vai querer comer? Não quero. Ela falou: olha, eu vou fazer para mim. Aí minha mãe, ela tinha um dom, que ela pegava o que tinha e ela transformava numa comida. Aí pegava o restinho do negócio, botava azeite, cortava tomate, daqui a pouco aquele cheiro, né? E alguém levantava lá e falava: que é isso? Eu falei, mas não dava outra, né? No final todo mundo queria, porque a gente comia a primeira vez, aí queria mais. Eu achei que não estava com fome. Muita gente está assim, acha que não está. Então você tem que começar a comer, que as coisas do Espírito funcionam assim. Amém, querido? Quem tem vida de Deus fala, e quem tem vida de Deus come. Tem fome. Terceiro sinal de quem recebeu vida: ele passa a andar livremente. Aleluia. Sem amarras, sem ataduras. A terceira ressurreição que Jesus operou está registrada no Evangelho de João. Foi a ressurreição de Lázaro. A primeira, o filho da viúva de Naim, jovem, levanta e anda, e ele começou a falar. A segunda, a menina, levanta, dá-lhe de comer, ela está com fome. Mas a terceira foi Lázaro. João 11:32 diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus. Nessa viagem que eu fui a Israel agora, eu fui pela primeira vez a Betânia, nunca tinha ido lá. A cidade onde Jesus costumava descansar, família de Lázaro, a casa dele. Nós fomos no túmulo de Lázaro também, a gruta onde ele foi sepultado e ressuscitou. E quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Amém?
Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O primeiro falou, a segunda comeu, o terceiro foi andar livremente. As ataduras caíram, porque uma pessoa que está morta, ela está atada, mas uma pessoa que recebeu vida, ela é uma pessoa livre. Ela é uma pessoa livre. A Bíblia diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, o rosto envolto no lençol. Então ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Quando uma pessoa nasce de novo, recebe vida, ela começa a andar livremente, amém? Sem amarras. Uma pessoa pode ser liberta sem que Jesus more nela. A casa fica limpa, arrumada, mas Jesus não pode morar nela e ela continuar com amarras. As amarras têm que sair. Então, na prática, a salvação acontece quando a pessoa nasce de novo. A vida de Deus entra, ataduras são partidas, correntes caem, algemas se abrem, não há mais prisão na sua vida, não há nada que te conecte, que te ligue com o mundo. Jesus, irmãos, é o nosso modelo. Jesus não estava preso a nada, nem ao pecado, nem ao diabo, nem ao mundo. E ele disse em João 14:30: aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, não tem legalidade, não tem nada que me vincule com ele. Quando a vida de Deus entra em nós, irmãos, algumas coisas precisam acontecer, porque as ataduras do pecado é um sinal da ausência dessa vida. Você não pode dizer que é um cristão verdadeiro. Dizer: ah, mas eu não consigo me libertar disso, pastor, a carne é fraca, mas o espírito é forte. As estatísticas mostram que muitas pessoas que passaram por uma igreja evangélica, sentaram onde você está sentado, hoje estão fora. E muitas falam assim: ah, ele era um crente desviado, mas talvez nunca recebeu vida de fato. Que às vezes a gente fica tentando consolidar gente que não nasceu de novo. Ah, tadinho, está desviado. Não, ele precisa de um novo nascimento. Por quê? João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Irmão, quando você nasce de novo, ouça, você fumou 40 anos, por exemplo, você foi liberto do tabagismo. Se uma pessoa fuma do seu lado, você não fica: ai meu Deus, que vontade de fumar novamente. Não. Você tem até ânsia de vômito pelo cheiro daquele cigarro, porque você foi livre. Essa é a libertação que o Senhor faz. As amarras caem. Ah, então o camarada era um prostituto, tinha um espírito de pombagira nele, que saía, relacionava com tantas mulheres e tal. Agora ele se converteu, casou. Ah, mas eu estou preocupado. Não, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode ter mulher, pode não ter, pode estar sozinho, pode estar viajando, você é livre. Você é livre. Eu trouxe nos empreendedores do reino um irmão uma vez, e ele estava para casar, era um empresário, um advogado bem sucedido, e ele foi fazer um processo em Belém. Estava lá com uma causa, foi despachado em Belém, ele foi para lá, sozinho, a noiva em outro estado, ele sozinho, solteiro. Chegou lá no hotel, tomou banho e tal. Quando ele ia saindo, a moça da recepção falou: olha, tem um presente aqui para o senhor. Ele falou: presente para mim?
Falou, deixaram aqui. Aí falou, tá bom, na volta eu pego. Ela falou, moço, o senhor não tem nem a curiosidade de ver o presente? Aí ele voltou, ela deu uma caixinha para ele, ele abriu a embalagem. Quando abriu a caixinha, tinha uma foto dela de biquíni. Ela falou assim, você quer que eu coloque lá no seu quarto, para quando o senhor voltar? Ele falou, não, eu tenho uma pessoa me esperando lá, você pode dar o presente para outra pessoa. Ele está numa cidade que ele não conhece ninguém, ninguém conhece ele, ele está noivo. É disso que eu estou falando. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quer dizer que o camarada usou cocaína e agora não posso passar perto porque a tentação é muito forte. Ai pastor, eu estou me segurando. Isso não é nova vida, isso não é conversão, isso não é libertação, isso é você. Porque você está se segurando, em algum momento você não vai conseguir se segurar. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Desatai-o, deixa aí. A Bíblia diz que ele foi livre e começou a andar. Está Lázaro lá que estava atado, agora não está mais. Você não está preso a mais nada, nem ao mundo, nem ao pecado, nem ao diabo. Você é um homem livre, você é uma mulher livre. Não existe essa coisa, pastor, isso eu não consigo vencer, é muito difícil, eu luto com isso. Não, Ele te libertou, você é livre. Você é livre, irmão. Pastor, mas eu caí. Ei, mas você é livre. Se você quiser, você firma que você é livre, você é livre, você é livre. É por isso que muita gente não entende a diferença entre a antiga e a velha e a nova aliança. Porque na nova aliança, o Espírito o tempo todo trabalha para nos convencer da justiça de Deus. Você é justo. Você não está tendo um bom comportamento, mas você é justo. Isso não combina mais com você, não combina mais com essa vida sua. Muitas vezes, quando meus filhos, agora bem menos, mas quando eles eram menores, eles tinham algum comportamento ruim, eu falava para ele, você é um Guimarães. Você é um Guimarães. Não temos isso na nossa família. Comporte-se, você é da realeza. É isso que você tem que entender, irmãos. Não é pastor, eu estou lutando, eu estou me segurando, está sendo difícil. Pastor, já tem 6 meses, 6 meses. O 7º vai vir, querido. Não. Você recebeu vida de Deus, você está livre. Eu bebia, eu embriagava. Eu posso ir num lugar, pode ter uísque, pode ser caipirinha, pode, nada daquilo mais me atrai, entendeu? Não me atrai mais. Eu tinha um pé lá no samba, agora, entendeu? Eu não fico com a carne tremulando, dizendo, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura. Eu venci. Ele me libertou, não fui eu que fiz, Ele que fez. Eu estou livre. Irmão, eu fico tão feliz. Olha, você não sabe, aqui nessa congregação aqui, quanta gente tem, meu Deus do céu, que vivia uma vida torta, que era um homem infiel, adúltero, que bebia, que era violento. Deus mudou. Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa, querido. Deus pode fazer isso. Não importa a situação que você chegou aqui nessa noite. Eu estou lhe apresentando o Evangelho da graça de Deus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, eu estava morto, você estava morto. Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Não é esforço meu. Não sou eu que estou tentando me mudar, tentando me transformar, lutando. Seja a melhor versão de você mesmo. Que história é essa, meu Deus do céu? Você tem que ser a versão dele, de você. A melhor versão sua é nada.
Você tem que ter uma maneira de você identificar se uma mensagem é da lei ou é da graça. Toda mensagem que exalta o homem é lei. Toda que exalta a obra da cruz é graça. Toda que diz, você tem que fazer, é a lei. É Moisés pregando. É Moisés. E você não pode converter a Jesus e ficar sentando na mesa com Moisés. Quando Jesus transfigurou naquele monte, estava Jesus, Elias e Moisés. Quem que os discípulos ficaram impressionados? Elias e Moisés. Pedro disse, Tiago, olha quem está ali, Moisés. Puxa, eles andavam com Jesus. Jesus estava transfigurado, como havia dito. Vocês verão o filho, vocês não morrerão quando não virem o filho do homem na sua glória. Era ali. Eles esqueceram de Jesus, ficaram lá olhando para Moisés. Falaram até para Jesus, Jesus, a gente constrói 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto eles falavam, a Bíblia diz que Deus fez isso. Tirou Elias, tirou Moisés, e uma voz do céu falou, ei, este é meu filho amado, a ele ouvi a Jesus. Pare de ouvir Moisés, ouça Jesus. Ouça Jesus. Lázaro foi desatado, Lázaro foi livre. Você pode ser livre, irmão, amém, glória a Deus. Você está livre, querido, você está livre de todas as amarras. Nada pode te prender, nada pode segurar o seu pé, nada pode prender os seus braços. Você não é escravo de mais nada, nem de ninguém mais. Porque se Deus libertar, você está livre. Você está livre, amém. Você está livre, amém. Aleluia.